A Rádio Voz Amiga passa a apresentar Entrevista com os Candidatos, Eleições 2022. Rádio Voz Amiga, uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Eleições 2022, passam por aqui. Rádio Voz Amiga. Muito boa noite, amigo ouvinte, 19 horas e 2 minutos aqui em Campo Grande, Cidade Morena, Mato Grosso do Sul, 20 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Mais um dia aí de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga com os candidatos aqui na Rádio Voz Amiga, no site, no aplicativo e também disponível ali no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Nós estaremos conversando hoje com o candidato a deputado estadual, Maurício Correia. Ele vai estar passando as suas pautas, os seus projetos, as suas bandeiras de defesa, vai estar conversando conosco aqui um pouquinho. E antes dele estar passando aí as suas pautas, os seus projetos aí, vamos cumprimentá-lo aqui. Boa noite, candidato. Boa noite, João Souza. Boa noite aos ouvintes da Rádio Voz Amiga. Agradeço bastante o convite que me foi feito. Estou bem feliz de estar aqui. Muito obrigado. Certo. Eu peço para o candidato aí fazer uma breve apresentação para que o ouvinte, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão assistindo, depois que nós estaremos colocando aí no nosso canal do YouTube, as pessoas estarem conhecendo o candidato um pouquinho. Ok, bom, Maurício Correia, meu nome, eu tenho 52 anos, tenho 3 filhos, né, tenho minha família, tudo, tenho minha profissão, eu sou formado em análise de sistemas, na área de computação, né, sou analista de sistemas, sou professor de programação, tenho uma pós também e tenho uma microempresa de energia solar, uma pequena empresa, estou começando, né? Um plano B que eu quero aí ao longo do tempo, né? Eu não me interessava por política há uns 3, 4 anos atrás, nunca tinha pensado em participar da política. Quando um amigo meu chegou para mim e falou: Maurício, para de reclamar, faz uma coisa, coloca seu nome à disposição das pessoas, vai lá, dá sua cara a tapa. E aquilo ficou, né? Ele até falava assim, textão no Facebook não resolve, né? Ficar fazendo textão. E isso ficou na minha cabeça. E eu acho que ele tem razão. Ele tinha razão, né? E foi aí que eu comecei. Eu participei já de uma campanha para vereador aqui em Campo Grande, né? Sou filho aqui de Campo Grande, nascido e criado. Morei muito tempo no estado de São Paulo, trabalhei lá na área de tecnologia, em bancos, né? Banco Safra, Banco Itaú, Caterpillar, grandes empresas lá, e há 9 anos eu voltei para cá. O sonho da minha vida era voltar aqui para Campo Grande, onde tem minha família, né? Tá todo mundo aqui. A gente estava meio perdido lá, né? Mas participei dessa campanha em 2020 para vereador, foi a minha primeira campanha e agora estou nessa empreitada aqui da segunda vez como candidato, agora candidato a deputado estadual. E está sendo uma experiência muito bacana, eu tenho sentido uma boa receptividade das pessoas, muitas pessoas assim. Eu não consegui percorrer todo o estado, mesmo os grandes aí, né, que eu sou um candidato, vamos dizer assim, que tem uma estrutura pequena, não tenho vergonha de falar isso, mas eu acho que eu me considero até um guerreiro, porque muita coisa eu que fiz, eu vou panfletar na rua, eu faço minha prestação de contas, eu faço meu impulsionamento na internet, eu sei fazer tudo isso, né? E eu lutei bastante. Visitei algumas cidades, fui para Três Lagoas, Três Lagoas, Bandeirantes, aqui uma turma foi panfletar para mim em Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, aqui da UANA. Então fiz esses trabalhos, fiz muito trabalho também pela internet, recebi muitos contatos de várias pessoas do interior
Bataguaçu, Nova Andradina, Aparecida do Taboado. Eu estive em Paranaíba também. Várias cidades, sabe? Uma recepção muito boa. E a gente percebe que assim, existe, pelo que eu senti, uma carência de pessoas, sabe? De nomes, né? De nomes diferentes. Existe essa carência. Eu senti isso aí, sabe? E é aí que eu tô tentando levar a minha experiência na iniciativa privada, todo esse tempo que eu trabalhei como analista de sistemas, né? Tudo, trabalhando com projetos, fui gerente de projetos muito tempo. Tenho muita experiência nessa área. Eu acho que eu posso agregar muito no ambiente público. Já fui terceirizado na área. Quando eu vim de São Paulo para cá, eu fui terceirizado num órgão público, fiquei 6 anos, então pude ter uma visão de como é o setor público, né? E posso assegurar que tenho muita coisa para contribuir. Em linhas gerais, seria isso, assim, né? Uma visão geral, que a gente já tem 52 anos e tem muita história para contar, né? Certo, 19 horas e 8 minutos aqui na capital, 20 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Você que nos ouve em outros estados também, acompanhando a entrevista do dia, a entrevista da noite, hoje, 29 de setembro de 2022. Você que está acompanhando ou assistindo em outro dia, em outro horário também, através do nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você que está ao vivo pelo site, pelo aplicativo aí, em outras cidades aqui do interior ou aqui na capital também, estou falando com o candidato a deputado estadual aqui pelo MS, Maurício Correia. E vamos apontar alguns dos projetos, algumas áreas aqui, ó, na área da saúde, candidato. Qual que é o projeto que o senhor tem aí para a área da saúde aqui para o nosso estado? Haja visto, né, que eu sempre costumo frisar isso para os nossos candidatos aqui que vêm, que nós estamos saindo de uma pandemia, né, e a pandemia foi um dos setores aí mais afetados, foi a saúde, a educação também. E se o senhor tem algum projeto aí para essa área da saúde aí? Olha, para a saúde, o que eu tenho falado, inclusive, né, eu tenho recebido alguns relatos do interior, né? E eu recebi um relato de Bataguaçu, no caso de uma senhora muito simpática que me achou no Facebook, e ela falando que a situação da saúde, por exemplo, em Bataguaçu é lamentável, entendeu? Então, eu não tenho uma proposta específica para a saúde, mas como deputado estadual, o que é o papel do deputado estadual? É fiscalizar o executivo. Eu, como sempre, resolvi problemas, né, nessa área aí de tecnologia. Eu sempre achei assim, comentava que eu sou bom em resolver problema. Então, eu acho que o poder público, o deputado estadual, ele tem que fiscalizar, ele é pago para fiscalizar. Então, como é que a gente recebe inúmeros relatos, como esse, por exemplo, dessa senhora de Bataguaçu, dizendo que se chega dinheiro em algum lugar, não é lá. Então, assim, o deputado estadual, ele tem que focar na fiscalização, ele tem que fiscalizar, ele tem que pegar, encontrar onde que está o gargalo, por que que tem fila. O que a gente mais escuta, eu estava até numa outra entrevista que eu fui, há umas 3 semanas atrás, o que você mais ouve são relatos de pessoas, por exemplo, que ficaram aguardando procedimentos, exames no atendimento médico público, e essas pessoas não conseguiram esperar. Elas não podem esperar porque a dor não espera, a dor ela judia, né? Então, as pessoas, o que mais você encontra são relatos de pessoas que ficaram esperando, não conseguiram o que elas precisavam e tiveram que recorrer para a rede privada. Às vezes até fazendo rifa, fazendo vaquinha, para conseguir resolver o problema delas, a dor delas. Então, gente, eu como deputado estadual, eu vou a fundo para entender o porquê que não funciona. Algumas coisas funcionam, muitas coisas funcionam, é um cuidado que a gente tem que tomar. Algumas coisas ou muitas coisas funcionam? Sim. Várias não funcionam? Sim. Temos que entender quais não funcionam
e entender onde é que está o problema. Tudo tem um motivo. Eu venho das exatas, né? Tem um motivo. É gestão, às vezes erro na hora de priorizar, é falta de acompanhamento. Na maioria das vezes é a gestão. O cobertor é curto. Ok, o cobertor não tem dinheiro para tudo. Ok, então a gente tem que aprender a priorizar. E a saúde, eu achei bacana já o colega começar pela saúde, porque as pessoas com dor, a dor não espera, né? Por exemplo, há um tempo atrás, a minha mãe precisava de atendimento oftalmológico, né? E eu levei ela num posto de um problema. Minha mãe tem um probleminha de degeneração da mácula ocular e levei ela num posto e a previsão, por exemplo, de atendimento era 6 meses depois, entendeu? Então eu vivi isso daí na família, né? É isso, sabe? Fiscalizar, em linhas gerais, e entender que ações que o executivo está fazendo para minimizar o sofrimento do cidadão que paga impostos e quer ser atendido. Certo. Falamos aqui, como eu falei, né? Nós estamos saindo da pandemia, estamos ainda, infelizmente, com a pandemia, mas graças a Deus os casos de óbito, os casos de pessoas aí com Covid é bem abaixo do que o começo da pandemia, o começo do Covid, né? Mas estamos saindo, graças a Deus, estamos saindo do Covid, e estamos aí há 3 anos e pouquinho aí com a pandemia, com Covid aí, e como eu disse, né, um dos setores aí que mais foi afetado foi a saúde, e que o candidato acabou de falar aqui, os projetos dele para a área da saúde e também a educação, né? Muitas crianças, nós vimos aí no estatística aí do Brasil, o déficit educacional do Brasil caiu em virtude aí da pandemia, e aqui no Mato Grosso do Sul, com certeza, infelizmente, não foi diferente. O senhor tem algum projeto para essa área da educação aqui no Mato Grosso do Sul? Sim. Como eu trabalhei com tecnologia há muitos anos, lancei aí um projeto chamado Tecnologia na Periferia. Esse projeto, Tecnologia na Periferia, o objetivo dele será ensinar programação, os primeiros passos da programação básica para jovens. Por quê? Porque essa área, como eu trabalhei muitos anos nessa área, né, ainda continuo, né, é uma área que é muito carente de profissionais. Eu fui analista de sistemas, né, professor, programador, desenvolvedor, testador, enfim, muitas coisas eu fiz nessa área, né, gerente de projetos. Tem muita oportunidade, e esse conhecimento de programação ele é muito importante e ele pode ajudar. Serão os primeiros passos? Serão. Tem gente que não gosta muito, tem gente que não se identifica, mas muitas pessoas gostam e elas podem começar, né? A minha ideia é, após as eleições, fazer um cadastro de bairros interessados em fazer esse projeto comigo, aonde no início eu mesmo, independente de... É claro, eu gostaria de ser eleito, a gente está na luta para isso. Independente de eu ser eleito ou não, eu vou iniciar esse projeto. Eu sempre quis participar da política para deixar um legado, e eu vou me sentir muito feliz se eu conseguir iniciar algumas pessoas nessa profissão, porque é carente e quem conhece, os salários normalmente são bons, tem uma demanda grande no Brasil inteiro para essa área de programação básica de computadores. No início vou começar, né, pequeno tudo, mas a gente vai procurar encontrar parceiros para fazer. Esse é um projeto. Outra coisa que... Esse ensino, voltando só para fechar, né, esse projeto de tecnologia na periferia, ele se encaixa na parte de ensino profissionalizante, principalmente para... Eu estava estudando com um amigo que faixa etária eu poderia abordar. A gente imagina que já os jovens mesmo, já maior de 16 anos, por quê? Porque são aqueles que já começam a buscar alguma oportunidade no mercado, né? Então eu acho que vai ser mais útil para essa faixa etária. Outra coisa que é uma luta antiga minha, que apesar de algumas pessoas, eu entro num debate às vezes com isso, é o seguinte:
Eu acho que existem tantas despesas que são desnecessárias e outras que são necessárias, elas não têm prioridade. Exemplo, o ambiente escolar, muitas escolas, através de relatos que eu já recebi, tanto pelo Facebook, né, ou de alguns conhecidos, nem todas as escolas têm ar-condicionado. Isso é uma bandeira minha antiga, certo? Que eu defendo faz tempo, desde a minha campanha para vereador, que as escolas públicas elas têm que fornecer um ambiente agradável para os alunos e para os professores. Aí uma vez uma pessoa veio na minha página e falou assim para mim: mas tem coisa mais importante. Aí eu perguntei assim: você trabalha no ambiente público? Trabalho. Tá, então vamos fazer o seguinte, já que você acha que não tem importância, e considerando que Campo Grande é uma cidade, o nosso estado é um estado quente, você cede o seu aparelho de ar-condicionado para uma escola que não tem? A pessoa não me respondeu, entendeu? Então, por exemplo, veja aqui no estúdio, né, aqui do João, uma delícia, um ambiente climatizado, é agradável você estudar, trabalhar, permanecer. Os relatos que eu escuto, tem lugar que o pessoal morre de calor, num estado quente que nem o nosso. Então tem dinheiro para muita coisa e não tem dinheiro para outras coisas. Então, qual que é a minha ideia como deputado estadual, como uma pessoa que tem que fiscalizar as despesas do executivo? Para isso que o deputado é pago, para fiscalizar. Fiscalizar, legislar e representar, né? Então, ele tem que fiscalizar, identificar despesas desnecessárias e propor mudanças, questionar isso daí, certo? Por que você acha um órgão público aí que não tem ar? Acha, eu faço um desafio. Encontre algum órgão público que não tem ar-condicionado. Você não encontra. Não encontra. Por que as escolas, os alunos são menos importantes? Os professores são menos importantes? Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que... Você vai para fora, por exemplo, as escolas, sabe, tem isso faz parte da infraestrutura, não, sabe, eles entregam com isso tudo. Melhorou bastante? Acho que sim, mas tem relatos ainda de escolas. Você quer um exemplo? Quando o poder público tem vontade de resolver, ele resolve. Criciúma, por exemplo. Criciúma, eu li uma reportagem que eles adquiriram num certo momento lá 700 aparelhos de ar-condicionado para resolver o problema, para resolver isso daí, entendeu? Em linhas gerais, essa é uma outra bandeira, né? Na educação. Certo. E falando em transporte público aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, o senhor bate muito na tecla que é um dos principais atributos aí do deputado estadual, que é fiscalização, né? Falando em fiscalização aqui para Campo Grande, a questão do transporte aqui de Campo Grande, da consórcio Guaicurus. O caso o senhor chegue a deputado estadual, o senhor, como primeiramente perguntando qual que é a visão que o senhor tem do consórcio Guaicurus? Na visão do senhor, é um consórcio Guaicurus que atende com qualidade os usuários? Na visão do senhor, o senhor acha que deveria ser revisto o contrato com o consórcio Guaicurus? Ou uma fiscalização? Lógico, isso daí é mais questão municipal, né, dos vereadores, mas o deputado estadual também pode juntamente fazer essa fiscalização, atuar juntamente com os vereadores também. E também colocando o Estado também nessa questão de transporte público, algum projeto, algo aí para o transporte público, questão de acessibilidade também, questão de mobilidade urbana, pessoas que precisam, né, de uma boa acessibilidade, cadeirantes, pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção, algum projeto, algo aí que o senhor tem para passar para o nosso ouvinte? Sobre essa questão, né, que você perguntou aí do transporte público, conforme você mesmo já mencionou, é uma atribuição do Legislativo Municipal, mas eu até gostaria de fazer um parênteses aqui, que eu coloco minhas propostas no Facebook, tudo, né?
três coisas que eu apoio, assim, de olho fechado. Projetos de combate à corrupção terão o meu apoio irrestrito. Todo e qualquer projeto de apoio, de combate à corrupção terá o meu apoio irrestrito. Diminuição de homenagens. Eu acompanho o Poder Legislativo, seja o municipal ou estadual, tem muita homenagem. Muita homenagem. Eu sou a favor de diminuir o número de homenagens, certo? Bom, e sobre essa questão do transporte público, todo e qualquer projeto ou ação do legislativo municipal ou mesmo, né, assim, do executivo que vise entregar, o que a gente tem que fazer? Entregar para o cidadão um serviço de melhor qualidade. O que eu sei? Meu filho pega ônibus para ir para a escola, certo? Eu sei que continuam com atrasos, tem atraso. Meu filho mesmo estava me falando ontem que tem dia que ele fica no ponto 1 hora. Quer dizer, os ônibus não têm ar-condicionado. Ah, não está no contrato. Tá, mas e cadê o executivo? Tem que colocar no contrato. Você vai em cidades que nem São Paulo, tem ar-condicionado no ônibus. Por que a gente que mora numa cidade muito mais quente que São Paulo, se você analisar a média da temperatura em São Paulo, é muito menor do que aqui e tem ar-condicionado nos ônibus. Por que aqui não tem? Então, eu acho que o poder público tem que fazer o papel deles, fiscalizar, correr atrás. Tá no contrato? Tem que cumprir. Não está no contrato? Pode ser melhor? Como é que a gente melhora para o cidadão? Em linhas gerais é isso. Acessibilidade, isso é fundamental, né? Acessibilidade fundamental. Mobilidade urbana, eu sou uma pessoa que defende liberdade econômica. Eu gosto demais desses aplicativos aí, Uber, né? Todos esses aplicativos. Eu sou uma pessoa que com a minha idade eu vivi o pré-aplicativo, antes aplicativo e pós-aplicativo. Eu defendo uma liberdade para essa turma trabalhar. Eu defendo que eles tenham liberdade para trabalhar. Você pode pedir, não importa onde que você estiver, né, onde você estiver, que você recebe o seu transporte na hora ali. E eu acho que todos têm que oferecer um bom serviço para o cidadão, certo? Meu filho estava falando, cheio, demorado e quente. Cheio, demorado e quente, não precisa falar mais nada, né? Entendeu? Ah, mas você não anda. É só você olhar, você passa ali, e eu já andei muito. É só você ver e ouvir os relatos também, né? E é isso, em linhas gerais é isso. Eu queria depois, se fazer um parênteses, né, falar de uma proposta importante minha, uma melhoria no Nota MS premiada. Quando você... Sim, sim. Vamos continuando, tá? Com certeza a gente vai abrir esse espaço, sim. E a questão falando dos projetos aqui, continuando, na segurança pública. Segurança pública também colocando dentro desse contexto aqui de segurança pública, que haja visto que nós vemos aí sempre assaltos aqui, não só em Campo Grande, né? Eu falo em Campo Grande porque a mídia, ela foca mais aqui em Campo Grande, mas com certeza o interior, toda as cidades aí circunvizinhas aqui de Campo Grande, passa pelo mesmo problema aí da segurança pública, assaltos, roubos e também a questão do feminicídio, né, que infelizmente está crescente aqui no MS, aqui em Campo Grande. Como que o senhor vê tem a Lei Maria da Penha, mas o senhor acha que deve dar uma reajustada, uma melhorada? A mulher, infelizmente, tem pessoas aqui no MS mesmo que infelizmente morre com a medida protetiva dentro da bolsa, já com a medida protetiva da pessoa lá, infelizmente ela perde a vida já tendo a medida protetiva, né? O senhor acha que deve ter algum tipo de ajuste, melhoria nessa Lei Maria da Penha? E a questão também, como eu coloquei para o senhor, da segurança pública. Bom, a segurança pública, veja, eu defendo que quem cometeu, né, ilícitos tem que receber punição e com agilidade. Eu defendo isso. Eu acho que
Eu sempre brinco, eu falo o seguinte, a gente tem que ensinar a criança lá na base e os adultos, né, que fazem coisas erradas, eles têm que ser punidos. Por quê? Porque senão eles vão ser eles serão reincidentes. Então, sobre a segurança pública, eu como um profissional da área de tecnologia, eu afirmo, sem medo de errar, que existem ações como, por exemplo, integração dos bancos de dados. Eu vejo o seguinte, para ajudar na solução dos crimes, né, tudo, para ajudar colocar agilidade, a gente precisa de tecnologia, certo? Ferramentas existem muitas ferramentas, basta ter as pessoas ali do executivo, né, dispostas a correr atrás e solucionar os problemas, certo? Utilizar das ferramentas de tecnologia para fazer essa integração. Por exemplo, outro dia eu vi uma reportagem sobre um país aí aonde eles conseguem, através do reconhecimento facial, identificar pessoas num aeroporto lotado de gente, entendeu? Isso é a tecnologia. A tecnologia fornece a tecnologia existe para ajudar as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Integração de banco de dados, por exemplo, essa questão da Lei Maria da Penha que você falou, o que você ouve falar muitas vezes, eu acho que é uma lei, né, que é boa, tudo. O que você ouve falar às vezes que tem lamentável violência, né, contra a mulher, né, lamentável mesmo, lamentável essas coisas ainda ocorrerem, né? E mais lamentável ainda é você ver que não para, o que a gente tem que ver é o seguinte, eu tento falar isso muito para os meus filhos, eu tenho 2 filhos homens, né? Isso é muito importante. Não é não. Não é não. A mulher não quer mais o relacionamento. Acabou. Esquece, vai viver tua vida, né? Você ouve falar de pessoas de mulheres que infelizmente já estavam com essa medida, tudo, mas que não deu tempo, né? Então o que precisa? A tecnologia ajuda também, certo? Algum tipo de inteligência para que a polícia seja acionada rapidamente. Tem que ter agilidade, porque uma demora pode implicar na perda de uma vida, né? Então a tecnologia, João, ela é fundamental e dá para usar, basta querer, né? Certo. Eu estou falando aqui com o candidato a deputado estadual, caso você chegou agora na sintonia aqui, você está nos ouvindo. O candidato já falou sobre vários assuntos aqui, sobre os projetos dele para a área da saúde, educação, segurança pública, transporte, e está conversando conosco aqui. Depois, caso você chegou agora, não conseguiu pegar desde o início, você pode estar acompanhando na íntegra ali no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. E a questão de empregabilidade, candidato, a questão de empregabilidade, também a questão de empreendedorismo, né? Haja visto que, como eu disse, a pandemia veio e muitas pessoas foram forçadas a ser empreendedores, né? Forçadas em virtude do emprego, né? Que perderam o emprego, ou talvez pessoas que até tinham o desejo de ser empreendedores, mas tem sempre aquele medinho, né? Será que eu consigo? Será que será que vai dar certo? Então, como que o senhor vê essa questão do empreendedorismo? O senhor acha que falta algum tipo de incentivo, algum tipo de qualificação nessa questão do empreendedorismo? Dar vamos colocar um tipo de incentivo para as pessoas se empreenderem, ou um treinamento, né, para a pessoa perder um pouco o medo de empreender, não empreender só na falta do emprego, buscar o empreendedorismo, e a questão de empregabilidade também, algum projeto, algo aí, como que o senhor vê essa questão também? Na questão da empregabilidade, eu posso encaixar facilmente o meu projeto que eu vou, né, começar depois das eleições, que é o que eu citei, chamado Tecnologia na Periferia, onde eu vou cadastrar alguns bairros interessados para a gente fazer um piloto, né, um projeto inicial. E a empregabilidade é você, no caso,
dar os treinamentos, né, para as pessoas para que elas consigam ter uma ajuda para conseguir seu emprego, certo? Por exemplo, você quer fazer um estágio, você quer arrumar um trabalho, você tem que ter uma noção do Word, como é que você escreve um texto, você tem que ter uma noção do Excel, por exemplo, que é uma planilha de cálculos, né? Você tem que ter uma noção como é que você faz uma apresentação, um PowerPoint, a gente ouve, né, essa expressão, um PowerPoint. Quem quer arrumar um emprego, isso daí é o beabá, né? Tem que ter uma noção. Eu falo isso pro meu filho, por exemplo, né? Você tem que ter uma noção. Eu vou dar esses cursos aí de programação básica, né? Com certeza isso vai auxiliar na empregabilidade. Sobre o empreendedorismo é fundamental. Eu, inclusive, eu tenho uma microempresa, certo? Eu acho que com relação à parte burocrática, eu acho que tá legal. Assim, hoje qualquer um pode abrir. Eu tenho uma microempresa, certo? Eu tenho um trabalho, né? Onde eu sou professor e tenho também a minha microempresa de energia solar, que eu estou começando, pequena ainda, mas já vendi alguns projetos, né? Fiz o curso, me capacitei, né? E o empreendedorismo é fundamental para um país. E é o que o João falou, nem sempre só quando a pessoa perde o emprego. Você pode ter um plano B, né? Quem sabe você consegue fazer isso. É muito gostoso, ser empreendedor é muito bom, ser dono do seu negócio é muito legal, né? É difícil você fazer o negócio girar, é difícil, mas é uma coisa que dá bastante satisfação. Eu acho que na parte do empreendedorismo, o que o Estado pode fazer é não atrapalhar. Então, por exemplo, eu acompanho aí várias atividades, tem várias atividades que houve aí uma questão boa do governo federal, que foi tirar a necessidade de alvará para você começar a trabalhar. Várias atividades você começa a trabalhar, vai atuando tudo, aí depois você tem lá um mínimo de formalização. Isso é muito importante para você não ficar ali, né? Às vezes você vai, gasta um dinheiro, cria toda uma burocracia, mas às vezes não dá certo o seu empreendimento, tudo. E o empreendedorismo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta mais de ter o seu certo no final do mês, né? Eu, como tenho filho, tudo, eu tenho meu trabalho e tenho também o meu paralelo, que é uma coisa que muita gente faz também. Eu converso com várias pessoas e a pessoa tem, né, o pé em duas canoas às vezes, né? Cursos, a pessoa tem que buscar. Você quer fazer alguma coisa, você tem que buscar cursos. Existem aí o Sistema S, né? O Sistema S é um sistema, tem vários cursos que você pode procurar, certo? E no caso de tecnologia de programação, eu vou ter o meu projeto. De repente, acessa a minha página que a gente vai cadastrar aí os bairros. Posso falar a minha página? Maurício Correia X, a minha página, tanto no Facebook quanto no Instagram. Maurício Correia X, tudo junto. Olha, 19 horas e 35 minutos. E a questão de habitação, né, candidato? Questão de habitação aqui no estado, aqui, tem muitos governos aí tem feito e tem projetos aí de habitação, mas infelizmente ainda tem muito a se fazer ainda, né? Como que o senhor vê essa questão de habitação aqui no estado? A habitação é no caso, uma obrigação aí, né, do Estado, certo? E eu não tenho nenhum projeto específico, isso é uma coisa mais do executivo, né? Mas, assim, projetos bons, o que eu sempre digo é o seguinte: projeto bom que traga retorno para o cidadão, na Assembleia Legislativa projetos assim terão o meu apoio, certo? Agora, homenagem, homenagem para cá, moção de homenagem para lá, congratulação para cá, enquanto você anda por aí, as coisas estão pendentes, isso não apoiarei. E falando sobre, até queria fazer pegar um gancho aqui, né? Por exemplo, tem um projeto, o que o governo precisa, o governo como, né, o Estado no caso, né, precisa entregar é o retorno para o cidadão. Existe um projeto, você falou de habitação, eu lembrei, né? Um projeto chamado Nota MS Premiada, aqui no governo de Mato Grosso do Sul.
O que que acontece? Eles pegam um pouco do ICMS que é arrecadado, né? E eles premiam consumidores que pedem a nota no comércio. Então você chega lá no comércio e fala assim, a pessoa que te atende fala CPF na nota, aí você fala sim, beleza, você vai concorrer lá a um prêmio. Só que o que acontece? Esse prêmio que eles sorteiam é você tem que acertar 6 números pela Mega Sena. A primeira coisa que é muito difícil você ganhar. Para você acertar a Mega Sena é uma chance em 50 milhões. Extremamente difícil. Muita gente nunca ganhou, nunca vai ganhar. A maioria da população de Mato Grosso do Sul não vai ganhar. Os outros prêmios que são, você tem que acertar a quina, que também não é mais fácil. Você tem que acertar 5 números, tem mais gente que ganha, mas o problema desse projeto é que quem ganha não é avisado. Muitas pessoas que ganham, eu vi uma reportagem recente aí num veículo grande de comunicação, mais de 800 pessoas que ganharam passaram 90 dias e essas pessoas elas perderam seus prêmios. Agora, o que eu sempre digo? O boleto do IPVA chega na sua casa. O boleto chega, mas o prêmio que o cidadão, né, no caso, ganhou, teve a sorte de ganhar, ele não recebe. O que é a minha proposta de melhoria desse projeto? É fazer, primeiro, quem ganhou, deposita direto na conta da pessoa. Ah, a pessoa ganhou 100 mil reais, que é um prêmio máximo, por exemplo. Não tem que perguntar para ninguém, tem que depositar direto na conta do ganhador, porque o ganhador já está cadastrado lá nos sistemas deles, né? Então depositou direto, explica o que é, beleza. A pessoa tem conta corrente, faz assim. Não tem conta corrente, teria que ter um cartãozinho, que inclusive na propaganda eleitoral que foi para televisão eu mostro até um exemplozinho de um cartãozinho para a pessoa usar no comércio. Porque os prêmios menores de 500, 800, imagina, você está lá fazendo uma compra, aí você vai e ganha lá um prêmio de 500 reais. Vai no seu cartão, se você não tem conta, cai no seu cartão, você usa no comércio. Isso é muito fácil fazer. Bom, esse projeto Nota MS premiada também daria para melhorar, para ficar parecido com São Paulo. Em São Paulo existe o Nota Paulista e o Nota Gaúcha no Rio Grande do Sul. Esses dois projetos, eles não são sorteio, você recebe de volta os créditos, né, das compras que você faz, de tudo que você compra. Então, quando eu morei em São Paulo, eu recebi várias vezes. Então, assim, só para ficar claro, o ideal seria diminuir os impostos. Mas enquanto não diminui os impostos, esse programa que já existe e está implantado, esse projeto aí do Nota MS premiada, poderia ser melhorado. Para quê? Para devolver para as pessoas. Eu postei isso no meu Facebook, inúmeras pessoas gostaram da ideia. Nossa, é verdade, a gente... na última reportagem que eu vi, 800 pessoas. Imagina você ganhar um dinheirinho, passa 90 dias... você perde e vai para um fundo de habitação. Aí até um colega uma vez falou assim, mas vai para um fundo de habitação. Tudo bem, só que esse ano, 3 milhões, o objetivo do projeto não é mandar para habitação. O objetivo desse projeto que existe é devolver, é entregar o prêmio para quem ganhou. Entendeu? Então, o que não pode acontecer? É sobrar dinheiro lá nesse fundo, tem que sobrar zero. Ah, beleza, fulano ganhou. Eles não acham a gente para pagar o IPVA? Não chega o boleto? Então tem que achar para dar o seu prêmio. Tem que te achar. Manda mas vai aumentar o serviço. Não vai aumentar o serviço, é só usar a tecnologia, é depositar direto. Não tem interação, né, manual, não tem gente lá tendo que ligar, entendeu? Esse é um projeto que eu queria falar. Obrigado por dar o espaço, né? Certo. E também eu estou falando com um candidato aqui a deputado estadual. O candidato a deputado estadual sempre falha aqui o nome, né? Maurício Correia. E qual que é as bandeiras de defesa do senhor, candidato? Olha, eu defendo, no caso, menos impostos. Eu defendo maior retorno de verdade para o cidadão. Certo? Eu defendo retorno para o cidadão dos impostos que ele paga, porque a gente paga muito imposto com pouco retorno. Infelizmente, tem coisas boas? Tem, mas, por exemplo, escola, certo? As escolas. Tem escolas boas? Tem, mas na pandemia, por exemplo, os alunos não tinham aula.
Ah, mas não podia. Ué, mas qual é o papel do Estado? Não é fornecer educação? Então tinha que dar um jeito de colocar internet para os alunos, fazer aula remota, certo? Aula online, né? Que é o que eu dei, muita aula online, certo? Sou professor, né? Então, essa questão aí é muito importante. Olha, falamos aqui com o candidato a deputado, o candidato a deputado estadual, Maurício Correia. Ele falou sobre algumas das bandeiras de defesa dele aí, alguns projetos que ele vai trazer para a área da saúde, educação, segurança pública, transporte, emprego, também empreendedorismo, também área de habitação. E também agora eu vou ceder aqui o espaço mais uma vez aí pro candidato. Ele passou aí algumas dos projetos dele aí nessas áreas aqui que eu citei, mas eu vou passar aqui a oportunidade mais uma vez para o candidato aqui. Talvez tenha algum projeto aí, como o senhor é da área que área mesmo o senhor falou? Da área de tecnologia, talvez tenha um projeto que talvez seja o carro-chefe do senhor. Tem algum projeto aí que o senhor nós não tocamos nesse assunto aqui, mas o senhor talvez queira passar aí para o nosso ouvinte, ou algo aí que eu não mencionei aí com o senhor, algo aí que eu não perguntei e o senhor quer passar para o nosso ouvinte aí, fora aquilo que nós já mencionamos sobre o que é o de devido do deputado estadual, né, que é a fiscalização, que é tudo isso que nós já mencionamos aqui. Algo que o senhor queira passar para o nosso ouvinte aí? Bom, o que eu defendo, que é o que até complementando o que você perguntou antes, né? Eu defendo que o Estado cumpra com qualidade aquelas funções principais, educação, saúde e segurança. Hoje, por exemplo, muita gente que consegue, né, acaba optando por um plano médico porque não consegue ficar lá esperando lá no posto, certo? Um exemplo, né? Muita gente acaba tendo que ter seguro do carro, por quê? Porque a segurança, infelizmente, a gente tem problemas com isso, certo? Por exemplo, muita gente acaba colocando, quem consegue, coloca o filho na escola particular, porque às vezes a escola onde a pessoa tem acesso, uma escola pública, falta aula, não tem aula, ou está faltando materiais e assim por diante. Uma das bandeiras também que eu defendo é a utilização aliás, como ele falou, por exemplo, né, o deputado estadual, eu tomo muito cuidado com tudo que eu prometo. Muito cuidado, porque tem muita gente que promete tudo. Promete tudo e chega lá, não faz nada. Né? Eu tomo muito cuidado com isso. Então, o deputado ele tem que fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, é a primeira coisa. Fiscalizar. Tem uns que não fiscalizam nada, certo? Fiscalizar, legislar e representar. No caso do legislar, que é criar leis, às vezes, você até comentando com um colega meu, você barrar alguma lei, você está legislando também. Barrar o que não é bom é muito importante, não só propor coisas novas. Nem sempre criar leis é a melhor coisa, porque você criar leis que não são executáveis, né? A utilização da tecnologia, que é a minha experiência, é muito importante. A tecnologia para a fiscalização, certo? A tecnologia na segurança pública é muito importante, são bandeiras bem importantes. E você que está buscando aí uma renovação, que está cansado das mesmas caras de sempre, está cansado. Eu tenho tido contato com muitas pessoas cansadas na internet, cansadas. Hoje eu estava panfletando numa esquina, foi no caso, né, num semáforo, uma pessoa vendendo moranguinho, eu fui abordar ele, conversando com ele oferecia os moranguinhos e eu oferecia meu panfleto, né? Tava panfletando hoje, eu sozinho no semáforo. Muitas pessoas estão cansadas, desiludidas com a política. Essa é a grande verdade. Muitas pessoas. Eu era assim. Eu era um desiludido, mas eu vi que não adianta. Não vai mudar. Para mudar a gente tem que participar. Mas pegando esse exemplo, né? Ele não queria falar de política comigo e nem com ninguém. Ele não quer saber. Eu falei, mas você não acha que... Aí tentei conversar. Então, pessoal, não adianta
se afastar da política. Não adianta. A gente tem que... É difícil escolher os candidatos? Tem muito candidato. Candidato a deputado estadual tem 397. Eu fui olhar no site ontem. 397. É difícil você pensar um dali, né? Que às vezes você escolhe, não dá certo, né? Mas não desista. A democracia, ela é muito importante, tem que ser preservada. Eu peço aí a sua análise, meu site, minha página Maurício Correia X, o meu número 19800. Eu estou à sua disposição, quero que as pessoas que escolherem o meu nome tenham orgulho de apertar lá na urna 19800. Em linhas gerais, esse é o meu recado. Olha, conversei aqui com o candidato a deputado estadual, Maurício Correia, de novo. Eu tenho que tomar um remédio para memória, hein, candidato. Olha, com o candidato a deputado estadual, Maurício Correia, ele que falou das suas bandeiras de defesa, os seus projetos aqui para as áreas aqui que eu citei: saúde, educação, segurança pública, transporte, emprego, empregabilidade, né? Empreendedorismo, habitação, e também outras, com certeza outras áreas também, como ele é do setor da tecnologia, com certeza outros projetos também ele vai estar trazendo para você. E como ele disse, né, você que quer conhecer melhor os projetos dele, as pautas de defesa dele, quer conhecer melhor, ele vai vou passar novamente os microfones aqui da rádio, ele vai passar as mídias sociais dele, as redes sociais dele, e caso você queira, ainda tem 2 dias ainda, né, você que está indeciso, ou você que talvez já escolheu o seu candidato, mas ouviu as propostas aí, ouviu as propostas aí do candidato e talvez até achou interessante aí, quer conhecer melhor, então ele vai passar aí as redes sociais para você estar vendo melhor, ouvindo melhor as propostas dele. Tá, então Instagram e Facebook é o mesmo nome, é Maurício Correia X. Você pesquisa lá, @Maurício Correia X, Instagram e Facebook. E tem o site que a gente utiliza na campanha, né? O site é mauriciocorreiams.com.br. Pesquisa lá, tem as minhas propostas. Se você por acaso tiver alguma dúvida, tem meu zap lá, manda mensagem para mim que eu respondo. Como eu não tenho assessor, nada, eu mesmo respondo. Demora talvez um pouquinho, mas eu respondo, tento responder para todo mundo. E estou à disposição de vocês. Votem com consciência, analisem as propostas, né? Que nem o João falou muito bem, se você ainda está na dúvida, analisa a proposta. Muitas pessoas eu tenho conversado no semáforo, eu panfletei, eu estava até tentando fazer uma conta com meu filho lá, eu conversei com muitas pessoas, talvez assim, que eu tenha conversado eu mesmo, mais de 1000 pessoas eu acho. Eu, professor de matemática, ainda vou fazer essa conta por cima, né? Mas analise e veja aquele que tem proposta. E aí escolheu, não deixe de exercer o seu direito de votar. Esse direito é muito importante para a gente conseguir mudar as coisas. Certo, eu agradeço aí a presença aqui do candidato Maurício Correia, que veio trazer as propostas, as bandeiras de defesa, os projetos dele aqui para os ouvintes da Rádio Voz Amiga. Como eu falo sempre aqui, costumo dizer nas entrevistas, a Rádio Voz Amiga, que é uma rádio apartidária, democrática, imparcial, nós levamos a informação até você, a utilidade pública, e você faz o final, né? Você vai ouvir as propostas, analisar e votar. Não deixe de votar, como o candidato disse aqui, ó, não deixe de votar. Talvez você acha que exercer a cidadania é você votar em branco, ou votar em nulo, ou se abster. Não, isso você está dando vazão para outra pessoa que talvez você acha que não os políticos são todos iguais, né? Infelizmente tem pessoas que pensam dessa maneira, mas não. O médico, talvez um médico, você não gosta de determinado médico, talvez um médico erra, talvez um policial erra, um radialista, todas as pessoas, todo segmento tem umas pessoas que talvez pode dar um deslize, né? E na política também não é diferente. Então, analise com carinho,
todas as propostas e no próximo domingo exerça a sua cidadania, a nossa democracia no dia 2 de outubro, né? No próximo domingo. Eu não falei o partido, esqueci de falar. Eu sou candidato pelo Podemos, tá? As pessoas gostam de saber às vezes, né? Uhum. E posso só falar uma coisinha rapidinho sobre isso que você falou, que eu acho muito importante. Tinha uma propaganda de uma rede de lanches aí, que é antiga, mas é muito interessante. A pessoa falava assim, escolha aqui, né? E você vai ganhar um lanche. Escolha aqui. Tinha uma foto de uma urna lá e muitos clicavam no branco, né? Uma simulação de uma urna, parecia uma urna assim. E aí quando a pessoa recebia o lanche, vinha pão com cebola. Daí você lembra? Não sei se você lembra disso. Pão com cebola. Daí o pessoal falou assim, olha, mas pão com cebola? Ué, mas você votou em branco, quer dizer, a gente escolheu por você, viu? Nós escolhemos pão com cebola, não gostou, né, tal. Então assim, não queira receber um pão com cebola, né? Exerça o seu voto de verdade mesmo e valorize. Eu encontrei uma senhora outro dia no semáforo que ela não precisa mais votar, certo? E ela disse que, a gente tem visto alguns relatos sobre isso, né? Muitas pessoas acima de 70 estão indo votar. Isso é um exemplo para nós, é um exemplo muito importante. É isso. Com certeza. Rádio Voz Amiga nas eleições 2022. Rádio Voz Amiga, uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Eleições 2022, passam por aqui. Rádio Voz Amiga.